Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do Inspendcast, mais uma temporada nova, muita novidade para vocês aqui. E você que acompanha sabe, aqui nós falamos de gestão de pessoas, gestão de negócios, liderança e inteligência emocional e um convidado sempre especial. Solta a vinheta! Estamos de volta aqui, gente, olha, começando a temporada de maneira muito especial para mim, eu tenho certeza que vai ser especial para você. Trouxe um convidado aqui que é, além de tudo, um grande amigo, muitos anos, pelo menos uns 20 anos. O filho dele está, inclusive, aqui no estúdio, estava comentando que ele não tinha nem nascido quando eu comecei a cortar meu cabelo com esse cara que é um artista. Diogo Migliorini. Falei certo? Certíssimo. Meu amigo, Obrigado. que honra ter você aqui, viu? Cara, para mim é uma honra estar aqui também. A gente sempre troca bastante ideia lá no salão, voltado para essas questões emocionais, liderança e tal. Gera vários insights, inclusive várias dicas suas aí que a gente usa lá no nosso dia a dia. Então, para mim é uma honra estar aqui fazendo parte do podcast Expandcast. Cara, você sabe que é uma coisa interessante que assim, eu atendo de coach aqui, né? Em mentoria e tal, há muitos anos. E aí todo mundo fala assim, todo coach precisa de um coach, assim como todo psicólogo precisa de um psicólogo, como todo cabeleireiro precisa de alguém que corte o cabelo para você, né? Mas é interessante que desde que eu comecei a estar lá contigo no salão, é sempre uma terapia, cara, estar com você lá. Só que ela não é só uma terapia no sentido de... A terapia ela é algo mais emocional. Então existe esse fator, mas existe, cara, um fator muito ligado numa questão de conhecimento. Porque você é fora da curva. Talvez você não sei se você tem essa consciência e essa noção, mas você é fora da curva, cara. Cara, essa consciência talvez eu não tenha. Eu sempre acredito que eu tô mais ali para síndrome do impostor do que para do Danny Kruger, né? Então eu acabo ficando... Mas, cara, eu acho que a minha profissão ela tem um privilégio gigante. Talvez eu vejo bastante pessoas que fazem podcast falar sobre isso também. Mas eu tenho acesso a muitas pessoas de todos os tipos que você imaginar e de todas as formas de pensamento que você imaginar. Desde as mais inteligentes até pessoas que são mais fervorosas, enfim, de todo tipo de pensamento. E eu acho que, de repente, esse acesso traz aí uma pluralidade de pensamentos que acaba ajudando muito, porque eu tenho acho que é um provérbio árabe que fala que o inteligente sai de qualquer buraco que ele cai e o sábio nunca vai cair nesse buraco porque ele vai aprender com o outro que já caiu. Então, eu uso muitas histórias, inclusive, de clientes e experiências que eu ouço no salão no meu dia a dia para ir moldando aí o meu comportamento, as minhas ideias. Então, acho que isso é uma vantagem da minha profissão, de ter esse acesso a um conhecimento mais... Eu vou concordar um pouco. Sabe por quê? É óbvio que esse acesso a esse monte de informação e de pessoas diferentes te traz um monte de conhecimento também. Sim. Mas você vai além disso, cara. Eu falei para você, né, agora de manhã, que eu até fui buscar alguns livros diferentes para colocar na mesa hoje, alguns livros que, para mim, eles representam você, né, cara? Que é um cara de disciplina, pô, você é um cara de bons hábitos, é um cara que você busca o conhecimento, não é só aquilo que levam para você. O teu aprendizado não é um aprendizado passivo. Porque quando você está lá no salão, que a gente chega lá e troca uma ideia, eu estou levando, você está sendo teoricamente passivo daquela informação que eu estou levando. Mas mais do que isso, quando eu vou lá e eu saio com informação onde eu fui passivo, porque você foi o cara ativo de buscar conhecimento em livros, podcasts e um monte de outras coisas, entendeu? Sim, é bacana. Eu sou bem curioso e eu realmente, tipo assim, eu tenho uma cobrança interna muito grande de melhora contínua, de estar buscando e entendendo mais das coisas. Eu acho que eu sou bem curioso também, né? Tipo, qualquer assunto que eu gosto de entrar nos assuntos e entender e buscar aí
novas formas de pensar. Eu não tenho... É engraçado isso, né? Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que dá certeza absoluta para tudo. Cara, eu mudo minha opinião. Se alguém apresentar alguma ideia nova para mim que é melhor que a minha, baseada em fatos, obviamente, cara, eu rapidinho já falo, que da hora. Esse pensamento é melhor que o meu. Então eu tenho essa curiosidade. E essa curiosidade me faz buscar muito em livros, por exemplo. Eu gosto de ler. É um hábito que eu tenho, um hábito angular meu. Se eu fico sem ler, eu tenho a impressão que eu passo a fazer outras coisas que não é tão boas. Por exemplo, sei lá, o dia que eu leio, eu mexo menos, eu fico fidando menos lá no Instagram, coisas que não são relevantes para mim, por exemplo. E se eu passo muito tempo sem ler, eu já percebo que eu vou ficando mais preguiçoso, não sei dizer. Eu creio que é um hábito angular. Meu, você é casado, pai de 4 filhos, você é cabeleireiro desde 94. Como é que você consegue encaixar, cara, todas essas coisas? Porque a agenda, a gente estava comentando agora há pouco, né, que pô, a tua agenda, principalmente agora, né, esse ano, ela começou ainda mais tumultuada, eu diria, na minha visão olhando de fora, do que ela já foi no passado, né? Eu tenho a impressão que no passado a tua agenda, ela sempre foi cheia, sempre foi bastante movimentada. Eu ia no salão, o teu salão estava sempre lotado pra caramba. Homens, mulheres, crianças, né? E esse ano ela começou. Como é que você consegue organizar, cara, para ter tempo para os filhos? Né? Eu não vou perguntar como é que você fez para ter os 4 filhos, que já é outra pergunta, né? No meio disso tudo. Mas, cara, 4 filhos, mais a esposa, mais o salão. E não assim, o salão dele, gente, é um salão que tem um monte de gente que trabalha lá. É um monte. E é legal o carinho e o respeito que as pessoas têm contigo. Como é que você consegue lidar com isso tudo, cara? Então, não foi sempre assim, né? Eu sempre tive bastante movimento no salão, bastante trabalho, assim, mas a quantidade de projetos que eu estou envolvido hoje é meio que novo. Eu vejo que, apesar de eu ter muito tempo de profissão, esse tempo todo, nos últimos 5 anos, eu tive aí um resultado muito maior do que no acumulado dos 20 anos anteriores. E houve algumas mudanças, obviamente, principalmente no meu comportamento, na minha forma de pensar, nessa busca incessante por conhecimento, e aí trouxe esse desequilíbrio no sentido de a quantidade de projetos. Hoje eu estou envolvido numa quantidade gigante de projetos. Eu sou embaixador da Lovell, então eu tenho vários eventos que eu faço com eles, eu tenho eventos fora do Brasil, que não são eventos fechados particular. Tem o lançamento do meu curso online, então acabou que não só mais o atendimento no salão se tornou aí a minha demanda de trabalho, e sim uma infinidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Atualmente, que eu acredito ser o ápice da quantidade de projeto que eu tenho, no começo do ano, quando eu fui setar as minhas metas, equilibrar tudo isso, eu sentei com a minha esposa, conversei com ela, falei, olha, esse ano é um ano que tende a ser profissionalmente um dos melhores anos da minha vida. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que essas situações, elas acontecem na nossa vida, e se a gente não estiver preparado e pegar essas oportunidades, elas podem passar e vai ter um desequilíbrio aí. A quantidade de trabalho que eu vou ter esse ano vai ser muito maior do que o que eu venho tendo. O que eu fiz? É um desequilíbrio acordado com a minha esposa. Então ela sabe que esse ano eu vou priorizar essa questão de trabalho com os meus filhos. Então na hora que eu setei as metas, eu falei, olha, eu tenho isso daqui para fazer esse ano. Isso daqui vai me demandar muito tempo. Então eu vou ter que chegar em casa, reunião à noite. Que nem ontem eu terminei, minha última reunião era 10 horas da noite. E eu saí de casa para ir para o salão, era 7 horas da manhã. Então, o que eu procuro fazer é o tempo que eu estou com eles, que seja um tempo de qualidade. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que passam muito tempo com os filhos ou com a esposa, mas esse tempo não tem qualidade nenhuma. Tá lá com a esposa, mas tá no celular. Ou tá brigando por qualquer tolice que
que aconteceu ali. Então, a forma que eu achei de viver nesse desequilíbrio é os poucos tempos que eu tenho com eles ser do máximo de qualidade possível. Com carinho, evitando aí conflitos desnecessários, enfim. Substituir muito tempo por tempo de qualidade. Sim. Eu acho que isso fez uma diferença enorme. Você é a terceira geração, né, de cabeleireiros da família, e os seus filhos também estão no salão, né? Sim. Atualmente o Enzo, com 20 anos, está atendendo aí, um menino de ouro, fazendo muito sucesso, inclusive na profissão, já tem aí um Instagram super relevante, atende a muitos clientes. Então, um grande orgulho aí da 4ª geração de profissionais da família. E agora tem o Arthur e a Isa, que me ajuda no marketing, com edições de vídeos e tudo mais. E a Iris, ela tem uma alergia, mas ela é uma profissional maravilhosa. Então, ela está afastada agora por conta da alergia dela aos produtos. Não sei se ela volta para a parte técnica de cabelo, mas se ela não voltar, ela vai vir para o administrativo. Eu quero todo mundo lá. Fiz um monte de filho para isso. Cara, e o Enzo, eu tenho convivido com o Enzo, né? Qual a idade do Enzo? 20 anos. 20 anos. Então, eu praticamente frequento, né, o salão desde a época em que o Enzo nasceu. Uhum. Então, eu vi o Enzo desde criança, quando ele teve, de repente, a primeira vez no salão, e profissionalmente agora. E ele é um cara de uma educação e uma competência, cara, diferenciada. Sim. Tanto você quanto ele, né, que eu posso falar, né, eu não tenho tido muita experiência com o Arthur ainda, mas se eu tivesse, por exemplo, na hipótese, tá, de falar, putz, esses caras estão disponíveis para ser contratados, é alguém que eu gostaria de ter no meu time. Olha que bacana. Cara, o Enzo, você tá ali, cara, ele tem o cuidado não só da habilidade técnica dele, mas da habilidade do relacionamento. Pô, você quer um café? O café é assim, o café é assado e tal. Ele tá o tempo inteiro fazendo tudo e ainda enxergando esse cuidado com a gente lá, cara. Cara, é uma pessoa realmente extremamente especial. Eu fico muito feliz, porque eu acredito que se nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, o Enzo tem ali boa parte do que é a mãe dele, do que sou eu, do que é o meu pai, porque ele teve a oportunidade também de trabalhar um tempo do lado do meu pai, que para mim é a maior referência hoje de valores, de exemplo para mim. Então, eu sempre acreditei que a educação, o desenvolvimento, ele vem muito mais através do exemplo, e meu pai, para mim, é um grande exemplo de uma pessoa que, com mínimo de recurso, conseguiu alcançar muita coisa. E isso pelos valores que ele tem. E eu vejo no Enzo os valores do meu pai. Isso me orgulha muito. E não só no Enzo, nos meus outros filhos também. Então, assim, fico muito feliz com o seu elogio e, para mim, é um privilégio fazer o que eu amo, que é mexer com cabelo, é trabalhar em cabelo, ao lado das pessoas que eu amo. Eu tive esse privilégio a vida toda, né? Ao lado do meu pai, ao lado dos meus filhos. Poucas pessoas têm o privilégio desse. Trabalha contigo, né? Meus 2 irmãos. Hoje o Rafa não é mais profissional, não é mais cabeleireiro, mas o Gu é meu sócio lá do Miller Concept, um baita profissional, tenho oportunidade de trocar ali ideias e parte técnica, conhecimento, enfim. É um privilégio. Como é que você virou embaixador, cara, da Lovell? Como é que virou isso? Como é que surgiu o Miller Concept? Cara, o Miller Concept, ele surgiu... Miller é o nome do meu pai. É nome ou sobrenome? É apelido. Apelido. É uma história muito interessante. Ele trabalhava num salão, o nome dele é Sebastião. E aí a dona do salão falou, não, esse nome aí não é artístico. A gente precisa criar um nome para você que vai pegar, que vai ser mais artístico. Daí surgiu Miller, o apelido do meu pai, e acabou virando o nome dele, até a assinatura dele hoje é Miller. E ficou como nome do salão, como nome da nossa academia, que é o Miller Academy. Então, vem daí o nome Miller. A gente começou trabalhando com meu pai, muito jovem. Num determinado ponto, eu e meu irmão resolvemos abrir o nosso próprio salão, que foi ali na John Boy Dunlop. Eu te conheci.
Foi onde você... Logo que a gente abriu, vocês começaram a frequentar, moravam lá perto, né? Sim, eu e minha esposa... Desde aquela época. E aí, a partir desse momento, a gente criou o Miller Cabeleireiros, que seria uma continuidade do salão do meu pai. Ficamos ali por 20 anos, passamos por várias situações, várias revoluções, e é engraçado falar sobre isso, porque eu estava pensando quantas vezes eu tive que renascer, me reinventar, ressurgir realmente, uma nova pessoa com outras habilidades para que eu pudesse continuar. Então, ali naquele momento, a gente veio o Instagram, que mudou completamente a forma que o cabeleireiro trabalhava na época. Naquela época, antes do Instagram, existia ali um grupo de pessoas ou marcas que dominavam totalmente o mercado, então não importava a sua habilidade, se você não fizesse parte desse grupo, você jamais conseguiria expor seu trabalho para o mundo, por exemplo. O Instagram acabou com isso. Instagram é a forma mais democrática que existe hoje de divulgar o seu trabalho. Se tiver um celular e criatividade, você põe o seu trabalho para o mundo inteiro ver. O exemplo disso é o que tem acontecido comigo aí nos eventos fora do país. E nesse momento, eu comecei a me desenvolver, eu vi o quanto eu estava atrasado em algumas técnicas e o quanto eu estava atrasado em algumas habilidades que não são técnicas. Porque muitas vezes a gente se concentra tanto em desenvolver as habilidades técnicas e esquece um pouco das habilidades pessoais que a gente precisa desenvolver, né? E aí, nesse caminho, eu busquei esse conhecimento e veio o convite da Lovell para eu me tornar, na época eu já não entrei como embaixador, eu entrei como L-Master, que é uma outra categoria de artistas dentro da marca. E eu peguei essa oportunidade como um momento de renascimento, de ressurgimento na minha vida. Não só como, por exemplo, eu sou hoje um artista da Lovell e usar isso como um troféu. Não. Naquele momento eu falei, bom, se eu estou me tornando um artista, eu preciso me desenvolver, me capacitar ao ponto de ser um artista que devolva para a marca essa oportunidade que eles me deram. Que devolver para a marca através de resultados a oportunidade que eles me deram de representar a marca. É um produto que eu já usava, que eu curtia muito. E vendia pra caramba, né? Sempre vendeu muito, né, Lovell? Um produto excelente. E para mim foi fantástico, assim. Inclusive, quem me chamou para me tornar artista da marca, na época, foi um aluno da academia da Dani. Então, ele virou vendedor da marca, representante da marca, e teve essa conexão com ele, foi muito bacana. E ele tá entrando para minha equipe em breve, olha que bacana. Olha que bacana. É uma vida sensacional, né? Dá uma viravolta. E aí eu recebi o convite, entrei para a marca. Nesse momento eu comecei a investir em mim, investir em conhecimento, investir em buscar mais conhecimento técnico, outras habilidades, enfim. E cresci dentro da marca até me tornar embaixador. Para mim foi assim, fantástico, eu tenho muita gratidão por isso, porque quando eu comecei na marca, nem eu acreditava tanto em mim quanto acreditaram naquele tempo. E eles me deram tempo para que eu pudesse me desenvolver. Isso, assim, eu tenho uma gratidão enorme pela marca, porque quando eu entrei para a Lovell, eu não tinha as habilidades necessárias para ser um artista da Lovell, eu reconheço isso hoje. E eles, além de investir em mim, ainda tiveram a paciência e pude me desenvolver ao longo do percurso até me tornar hoje embaixador. E hoje eu sou muito feliz com isso. Nesse meio tempo, onde é o salão hoje, o Miller Concept, era o centro técnico da Lovell. E aí eles iam fechar esse lugar e intermediaram para que a gente saísse ali da John Boy e fosse para lá, um salão muito maior. Fizemos lá um salão, 4, 5 vezes maior do que o que a gente tinha. E eles ajudaram até nisso. Então, essa é a história do Miller até o Miller Concept, que hoje é o nosso espaço, né? Se você pudesse dar um título para esse capítulo da sua vida, difícil essa, hein? Se você pudesse dar um título para esse capítulo da sua vida,
Qual que seria esse título para colocar aí? Aliás, vale a pena até você registrar isso ali. Qual que é o título deste capítulo da vida do Diogo? Cara, eu vejo que se eu tivesse... Bom, vamos lá. Um título para o capítulo da vida do Diogo, do ressurgimento. Desse momento, sabe? Essa transformação. Quando você, óbvio, sempre foi o talentoso, né, meu? Seu salão sempre foi cheio, mas para sair desta fase para se tornar o embaixador, né? Então, eu percebi como cliente a sua transformação nessa fase, sabe? Eu percebi. Eu daria o título da frase que eu tatuei, que é: quem vence alguém é um vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. Por que isso? Porque a tendência natural do ser humano é buscar a zona de conforto, é buscar as facilidades, é buscar fugir do medo, e é exatamente esse ponto que estagna a vida da pessoa. Então, eu vejo que o meu renascimento ele veio a partir do momento que eu comecei a enfrentar a mim mesmo. A minha zona de conforto, aquilo que eu estava deixando me levar para um mundo que não era real. Então, foi um momento que eu, inclusive, tatuei a frase no meu corpo, porque assim, vencer a si mesmo, essa frase eu aprendi no jiu-jitsu. A gente era usada, por exemplo, antes das competições. Quem vence alguém é um vencedor, mas se você vence a si mesmo, se você conseguir vencer o seu nervosismo, a sua ansiedade, você vai lutar muito melhor. Mas, como todo mestre, né, ela tem um quê filosófico muito maior que isso. Imagina você vencer os seus medos, por exemplo, de falar em público. Eu era um cara que não conseguia gravar um stories. Eu tinha recebido vários convites antes para ministrar curso e eu não aceitava. Quando eu fui contratado pela Lovell, a Fabrícia, que é a head de marketing da Lovell, ela falou para mim assim, que ia ter cursos e tal. Eu falei assim, eu entro pelo meu trabalho, pelos cabelos que eu faço, mas eu não quero apresentar, não quero dar nenhum curso. Mas não era porque eu não tinha capacidade técnica, era porque eu tinha medo. E foi uma sequência de enfrentamento dos meus medos, dos meus limites, que me trouxe até onde eu estou hoje. E agora eu sou um apaixonado pela zona de desconforto, cara. Se eu estiver muito confortável, isso me dá desespero. Então eu busco sempre estar renovando, não ter a certeza de tudo, a humildade do aprendizado. Eu acredito que essa frase seria o título desse capítulo da minha vida. Você viu o que o Diogo falou aqui? Seguinte, imagine você tivesse como se fosse uma espécie de um ecossistema, onde você tem, então, no núcleo, zona de conforto. Que zona de conforto, para mim, é, por exemplo, o acostamento da rodovia. Você para, resolve alguma coisa e vai embora, não fica ali. Quando você sai da zona de conforto, o que o Diogo falou? Se deparou com a zona do medo. A hora que você consegue passar pela zona do medo, você vai encontrar uma zona de conhecimento. Essa zona de conhecimento vai trazer para você o risco de te colocar novamente numa nova zona de conforto. E aí cabe de novo a entrar nesse ciclo de voltar, atravessar essa zona de conforto, passar pelo medo e entrar numa nova zona de conhecimento. Exato. Ciclo constante disso, né? Não interessa o quanto você tenha de conhecimento, tudo que você vai fazer pela primeira vez, você vai fazer com medo. É natural. Sim. E a coragem, tem um ditado, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu não concordo muito com isso, porque se você não estiver preparado também, pode virar uma tragédia. Então, tá com medo, se prepara, entenda o que você vai fazer e faz com medo, porque se você também se concentrar no perfeccionismo, falar, não, vou me preparar até estar pronto, você nunca vai estar pronto, porque você sempre vai ter o medo. Sim. Então, achar esse equilíbrio é muito... Um dos valores do meu time, inclusive, é coragem, que é, se prepara e vai com medo. O medo não vai passar, mas quanto mais você fizer, menos medo de fazer aquilo você vai ter. E outros medos vão vir. Não tem como. É se preparar o tempo todo. Você acha que você é um cara abençoado, cara?
Cara, eu me considero um cara muito abençoado. É uma coisa que, por exemplo, existe, né, aquela questão de sorte, existe ou não existe? Não existe sorte porque você tava... Cara, eu acredito que sorte sim é o encontro do preparo com a oportunidade, legal, você precisa estar preparado para essa sorte, mas nem todo mundo teve a sorte de ter os valores que eu recebi, uma família estruturada que nem a minha foi. Eu nunca vi meu pai gritando com a minha mãe, sabe? Exemplos que eu tive na minha vida do meu avô e que eu trago isso para mim até hoje, eu considero uma sorte absurda. Não sorte de tipo de ter as coisas, mas de ter tido a oportunidade que eu tive de ter vivido com algumas pessoas. É que a sorte nunca encontrou você deitado na cama, né? Nunca. Sem fazer nada, né? Sem fazer nada, né? Mas sabe que assim, tem uma passagem bíblica que fala: tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu olho para esta passagem, não de forma tão espiritualizada, vamos chamar assim, para uma visão mais do dia a dia nosso, corporativa, tudo posso na autoestima que me fortalece. E se tem uma coisa, cara, que você, junto com o trabalho que você faz, traz para as pessoas, é justamente a autoestima. A gente só consegue ser forte se a gente tiver autoestima. Porque nada vai conseguir abalar você se você estiver seguro de que, cara, tá beleza, você pode falar o que você quiser de mim. Se eu não acreditar nisso que você está falando de forma pejorativa, negativa, se for a qualquer ofensa que alguém fizer, se eu tiver com a minha autoestima em dia, cara, dane-se. E eu acredito muito que Deus abençoa você, eu vejo você um cara abençoado e acho que o que você traz para as pessoas de autoestima tira a pessoa de depressão. Pô, as pessoas estão no salão, você não vê ninguém com cara feia, triste, né, cara? Cara, é fantástico isso, porque eu costumo dizer que a nossa profissão, ela por natureza, ela já é abençoada. O cabeleireiro, ele tem a oportunidade de fazer um trabalho onde... eu não diria impossível, né? Mas se ele estiver preparado, seria impossível ele deixar uma pessoa sair da cadeira dele pior do que entrou. É lógico que se ele não estiver preparado, ele pode sim causar uma tragédia ali, e por isso o preparo contínuo é importante. Mas a pessoa chega ali às vezes chateada, triste, magoada ou com um problema familiar, e ele tem a oportunidade de estar ali e ouvir o que ela está falando. Ele tem a oportunidade de estar ali e melhorar a autoestima física dela, que quando você melhora o externo, isso de alguma forma se associa com o interno. Sim, então, sim. Existe até estudo sobre isso, né? Que se você forçar um sorriso, automaticamente a sua fisiologia muda, e eu acho isso muito bacana. E o cabeleireiro, ele tem essa oportunidade de estar ali, por exemplo, é sempre um ganha-ganha. A cliente sai feliz, ele ganha dinheiro e tá tudo certo. Diferente, por exemplo, de algumas profissões que em alguns momentos não tem muito o que a pessoa fazer. Sei lá, o médico, ele resolve até um certo ponto, mas de um ponto para lá ele tem que dar a má notícia. Não é? Sim. É um advogado, se ele tá defendendo um lado, o outro não tem como todo mundo ganhar. Um vai ganhar, o outro vai perder. O cabeleireiro não. Ele ganha e a cliente dele ganha também. Ele só precisa estar preparado, né? O cabeleireiro, ele tem o maior desafio do cabeleireiro, na minha opinião, é o orgulho. Na verdade, eu diria que esse é o maior desafio do ser humano. Mas o orgulho e o ego transforma a pessoa, acaba atrapalhando completamente a vida dele, porque não deixa ele enxergar as coisas que ele pode melhorar. Ele acaba dissociando a realidade factual do que ele tem na cabeça dele. E um dos maiores cuidados que a gente tem que ter é esse, né? Controlar esse orgulho, ser sim, grato sempre pelo que você está fazendo, pelo que você está entregando, pelo resultado que você tem, pela resposta que você tem dos seus clientes, mas cuidado com o orgulho, porque se você entrar nesse limbo aí, destrói tudo que você construiu. Pô, manda esse recado aqui, cara, para quem tá vendo a gente lá, essa questão de orgulho e ego aí, manda para que vale a pena. Isso para todas as profissões, né? Mas o cabeleireiro em si, ele tem um grande desafio, que é lidar com o orgulho e com o ego. Porque o orgulho, ele automaticamente limita você no aprendizado. Se você é uma pessoa orgulhosa, você tem orgulho do seu conhecimento, você acha que já sabe tudo, dificilmente você vai estar aberto a um novo aprendizado, a uma nova forma de pensar.
E se você entra nessa, você para de evoluir, você deixa de crescer. E com isso você acaba entrando num limbo aí de resultados negativos um atrás do outro. Então, um dos maiores cuidados que eu tenho na minha vida é com o orgulho e com o ego. Não deixar de ser grato por tudo aquilo que a gente faz ou conquistou, mas não se iludir com elogios, porque Sim. isso é muito fácil de acontecer, principalmente quando você faz uma entrega de excelência. Fica fácil você se iludir com muitos elogios, mas também não se abalar com algumas críticas que não estão embasadas em fatos. Então, eu acho que esse elogios não me iludem, críticas não me abalam, é um lema lá no salão. Perfeito. Na minha visão, orgulho, ele prejudica você primeiro e depois o outro. O caso do ego, diferente. Você prejudica o outro primeiro e depois você vai ser prejudicado. Uma frase que eu gosto muito do ego é: o seu ego vai te levar muito longe, mas ele vai te largar lá sozinho. Pensa nisso. O ego não é quem você é quem você pensa que é. Certo? Isso daí é o paralaxe cognitivo, né? A pessoa tem... ela tem na cabeça dela como ela é, mas é totalmente dissociado da realidade. Da realidade factual. Então, isso eu acho que é exatamente o que você falou. Cara, eu vi também aqui que você foi finalista e educador no Beleza Experience, né, que é a maior premiação da área da beleza profissional da América Latina. Pô, puta orgulho, cara. Eu falei pra você outro dia, né? Meu, esse cara foi viajar pra Itália com a esposa e ele tava num restaurante, um cara foi encontrar com ele e aí o cara fez um vídeo, né, comentando. Exato. E tal, que ele queria muito fazer uma foto com você, foi encontrar com você perto do Coliseu, se eu não me engano, não foi isso? Sim. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, como é que pode? Eu, 20 anos frequentando o salão desse cara, nunca fiz uma foto com ele. Olha que da hora. Porque foi o dia que eu fui lá e falei, pô, nós precisamos fazer uma foto, stories, um vídeo, stories, nós precisamos gravar um podcast junto. Porque, cara, é muito legal, sabe, você ter essa visão das pessoas reconhecerem, né, e enxergar o valor. E, cara, fiquei feliz aquele dia, cara. Cara, eu também fiquei muito feliz, confesso que eu fiquei até assustado, né? O Fábio, ele é um italiano e ele comprou o meu curso online, o Despertar das Mechas. E a gente se conheceu pelo Instagram, ele me segue e é um consumidor do meu curso, usa as técnicas que eu passo no meu curso e eu recomendo sempre, por exemplo, como eu tenho muita procura de diversas pessoas do mundo inteiro, eu sempre estou recomendando as pessoas que fizeram o meu curso. Quando eles me procuram pela minha técnica, eu recomendo pessoas que fizeram o meu curso. E aí eu estava lá na Itália, em Roma, o Fábio é um cabeleireiro em Roma, e ele foi com a esposa dele me encontrar com a minha esposa. A gente passou um dia super gostoso lá, eu me senti um artista, né? Eu falei, caraca, nunca imaginei isso. E foi sensacional, fico muito feliz com isso e esse reconhecimento de gratidão, né? Porque ele também conseguiu alcançar aí resultados através daquilo que eu passei para ele, do método, da minha forma de fazer as mechas. E ele foi lá e, pô, passamos um dia super feliz lá. Pegou o carro dele, a esposa dele, a gente passeou, comeu. Fantástico. Em breve eu acho que eu vou voltar lá para Roma. Fiquei de ir no salão dele ainda. É, né? Além de você ter sido, né, isso que eu comentei, né, o finalista, o educador, você também teve aqui 5 pessoas do seu time como finalista. Que é muito legal perceber que, assim, então você, além do teu desenvolvimento, você também desenvolve, né, essas pessoas que trabalham com você, seja da família ou seja uma pessoa que está fazendo parte do seu time, né? Como que é para você, na sua visão, ser um líder? O que você idealiza de líder? Cara, para mim a liderança ela está totalmente relacionada com o exemplo. Então você acredita tanto em algo e vive tão intensamente aquilo que as pessoas que estão ao seu redor sentem essa energia, vibra nessa energia e acaba seguindo você não só pelo que você fala. Então, por exemplo, eu creio que um líder, se ele quer, por exemplo, que o time dele chegue às 7 da manhã, ele tem que estar lá às 6h30. Ele não pode chegar às 7h30, 8 horas.
Se ele quer que o time dele fique até as 10, ele tem que ser o cara que está disposto a ficar até as 11, fechar depois que todo mundo for embora. Então, o líder, esse cargo de liderança, ele tem muito mais a ver com inspiração do que qualquer outra coisa. As pessoas confundem muito, né? Liderança com chefe. O chefe manda fazer aquilo que ele não faria jamais. O líder não, ele faz junto com as pessoas. Eu tenho um time grande hoje, tenho o Enzo, a Carol e a Letícia, que são os artistas do meu time, e eles que estão dando treinamento para o restante da equipe. Então, assim, a gente criou lá um sistema de treinamento que eu acho muito bacana isso, a continuidade, né? E eu fico muito feliz, porque eu vejo neles repetindo os padrões que eu usei com eles para poder treinar a próxima geração aí de artistas do time. Eu vejo que a liderança, eu não sei explicar muito bem se ela é... Eu creio que dá para ser treinada a liderança. Eu não acho que eu sempre fui um líder. E eu comecei a buscar conhecimento para como ser o melhor líder, para como inspirar mais as pessoas. E acabei me desenvolvendo. Todo mundo fala que eu sou um bom líder. Então, eu fico muito feliz com isso. Mas eu sou a pessoa que se preocupa mais com o meu time do que comigo. Por exemplo, eu fui finalista do Beleza Experience, mas a maior alegria que eu tive, disparado, foi quando eu vi eles como finalistas. Aí, pra mim, assim, isso mexeu com o meu emocional. Eu fiquei totalmente desestruturado. Porque pra mim era mais importante ver eles lá do que eu estar lá. E o que eu costumo fazer, né, como liderança? Como eu sou essa pessoa, por exemplo, eu cheguei para eles, eu falei assim, olha, a gente precisa de repertório, a gente precisa ter recurso para a gente criar coisas novas para poder chegar onde a gente quer. Porque se a gente se fechar na nossa bolha, sem recursos, sem novas informações, a gente fica limitado. Você constrói uma casa com cimento, areia e tijolo, e o outro tem cimento, areia, tijolo, massa corrida, tinta, piso. Qual casa vai ficar melhor? Que tem mais, né? Que tem mais recurso, Sim, mais conteúdo para ser usado. Então, essa minha busca causou neles também a necessidade de buscar mais conhecimento, não só comigo. E isso foi muito bacana. Eu não sei se eu respondi aí o que você perguntou, mas as duas coisas para mim faz muito sentido. Eu tento inspirá-los e, ao mesmo tempo, conduzi-los para um nível que... Se você pudesse, por exemplo, se dar um feedback positivo como líder. Então, por exemplo, você sendo liderado por você, o que você daria de reconhecimento para você como líder? Pô, cara, você... Cara, eu tenho dificuldade de me dar feedback positivo. A gente já até conversou sobre isso, né? Eu me cobro demais. Mas eu recebi um feedback positivo que para mim fez muito sentido e eu me daria esse feedback positivo depois de ter recebido, porque me trouxe um nível de consciência. Falei, pô, realmente, eu sou assim. No meu time a gente tem 5 valores que a gente se baseia para fazer tudo o que a gente faz, que é coragem, autorresponsabilidade, ambição, união e proatividade. E esses dias o meu time reúne, eu faço isso sempre, eu peço para que o meu time faça um feedback meu, positivo e negativo. Na verdade eu peço só o negativo, mas eles sempre fazem um positivo e negativo, porque quando eu faço com eles eu faço positivo e negativo. E o feedback positivo que eles deram, eles falaram assim, olha, dos valores da equipe, você é a representação exata dos 5 valores que você prega. A gente não tem como... É muito claro pra gente esses 5 valores estampados em você. Então, eu acho que a coerência seria o feedback mais positivo que eu tenho. Eu não peço nada pra ninguém que eu não esteja disposto a fazer. Olha que é difícil dar um feedback positivo pra mim, hein? Não precisa, né? Precisa. Até porque é o seguinte, você é exemplo. Sim. Se você não fizer isso, pô, como é que teu time vai poder dar feedback positivo? Eu tenho, né? até uma história interessante sobre isso. Eu era o cara que falava assim, olha, eu só vou almoçar depois que o time inteiro almoçar.
E aí, o que começou a acontecer? Eu almoçava muito tarde. O time inteiro parou de almoçar. Porque, não, tem mais uma cliente, tem mais isso, não, eu aguento mais um pouco. E aí eu percebi que, tipo, o meu exemplo não estava sendo positivo. Eles estavam indo almoçar às 5 horas da tarde. Eu fazia isso para falar, ó, não, eu assumo a responsabilidade dessa loucura toda, eu sou o líder, eu tenho que ser o que tá na frente aí dessa batalha. Só que eu percebi que todo mundo começou também. Agora não. Agora eu mudei o esquema. Ó, deu meio-dia, vai um de cada vez almoçar, e eu vou ser o primeiro, e eu quero o segundo, eu quero o terceiro, eu não quero que ninguém mais fique até 5 da tarde sem comer. Então, assim, é exatamente isso, né? A liderança, ela é através do exemplo, de coisas boas e de coisas ruins. Eu vi uma palestra de um cara, muito bom. Ele tem um livro chamado Domesticando Tigres. O cara fala sobre liderança. E ele, no final da palestra dele, ele manda um recado para os liderados, que eu acho sensacional, serviu muito para mim, naquele momento, inclusive. Que ele fala o seguinte, times, cuide do número 1. E aí ele traz a explicação, né? Cara, imagina a tua ausência dentro da empresa, o que acontece? A empresa, obviamente, ela não vai deixar de existir no curto prazo, mas no médio e longo prazo, a chance disso acontecer é grande. É grande. Então, se você ficar 2, 3 dias, você vai viajar, você dá curso na Rússia, deu curso na Colômbia, deu curso num monte de lugar, você fica fora, não deixa de existir, o pessoal está lá, está atendendo, está funcionando. Mas o fato de você existir é que faz com que isso aconteça. Certo? Porque se você não existir, isso muda completamente. Não, perfeito. E eu acho isso sensacional e eu vejo isso, por exemplo, esse cuidado que eu tenho com eles, eu vejo muito deles tendo cuidado comigo, até em coisas que eu falo assim, não, galera, calma, pode deixar, não precisa disso. Porque eles, o tempo todo, eles estão me vendo, eles estão vendo, né, esse desequilíbrio agora desse começo de ano, a quantidade de trabalho que eu estou fazendo e projetos que eu estou envolvido e tudo isso. E eles ficam super preocupados o tempo todo. O que eu posso ajudar? O que você pode delegar para a gente fazer, que a gente vai te ajudar a fazer e tal. Eu acho isso muito bacana. Mas, realmente, se a gente não cuidar para que nunca deixe de existir, aquilo pode acabar, né? O Sapiens tem uma passagem que fala isso quando ele conta sobre o leão da Peugeot lá. Quem não leu o livro Sapiens, lê, vale muito a pena ver. Maravilhoso. Como é que você consegue manter o foco, cara? Tem algum ritual que você segue, que você faz diário, hein? Cara, eu acordo todo dia, 15 para 5 da manhã, vou treinar, chego, leio, tomo café da manhã e vou trabalhar. Eu chamo isso, eu acredito que isso é um hábito angular. E é engraçado porque, por exemplo, as pessoas falam assim, nossa, mas 15 para 5 da manhã é o horário que eu tenho, é o horário que dá para eu ir fazer isso. E eu gosto. Hoje já virou um hábito para mim, não é um sacrifício acordar 15 para 5 e fazer o meu Olha por que eu deixei o livro de hábito aqui. Já virou, né? Já virou rotina e tem a recompensa. Eu acho que esse é o caminho, né? As pessoas normalmente elas querem um resultado muito rápido das coisas, mas tudo que é significativo leva tempo para ser construído. E esse hábito levou um tempo até que ele se tornasse um hábito, mas hoje para mim é muito tranquilo. Por exemplo, eu fiz um evento na Cacau Show há uma semana atrás, no hotel deles lá em Águas de Lindóia. Pô, eu tava lá, pô. Você tava lá? Fiquei lá quarta, quinta e sexta, eu fiquei lá. Que bacana. Eu fiquei até quarta. Olha, eu cheguei... Quase que a gente tava saindo. Tava saindo. E aí a gente fez um evento lá, você viu lá, né? Chocolate à vontade, comida à vontade. E eu, 15 para 5, academia, meu treino, meu café da manhã regrado. Porque para mim hoje não é tanto sacrifício, mas eu entendo que isso levou um tempo para ser construído. Exigiu ali um esforço, abrir mão de algumas coisas. Hoje eu não sinto tanta falta, por exemplo, de doce. Faz muito tempo que eu não como chocolate ou tomo café com açúcar. Eu acabei tirando da minha vida e virou um hábito não consumir mais. Parabéns, porque lá naquele hotel eu consegui ficar sem... Cara, eu fiquei lá e não comi chocolate, cara. Você acredita?
E tipo assim, não foi algo, nossa, sofrimento, eu vi o chocolate e tive que lutar contra isso. Não, pra mim foi bem de boa. Eu comi com peso de consciência. Mas quando eu não treino, de novo, né? Igual a questão da leitura, desses hábitos angulares. Quando eu percebo que eu passo 3, 4 dias, faz muito tempo que não acontece, mas se acontece de eu me desligar e passar alguns dias sem fazer, eu já percebo que eu vou tendendo ali a comer um pouco mais de doce. Não sei se isso é psicológico, se tem alguma coisa fisiológica com relação a isso, mas eu tenho... Se eu saio muito da regra do foco, eu acabo desandando um pouquinho. Quando você toma água aí, esse hotel da Bendito Cacau, que fica aqui em Águas de Lindóia, você vai tomar o café da manhã, se tem mais água aí, viu, Diogo? Isso acabou aqui da... E aí, nesse hotel, gente, tem lá no almoço e no jantar, aquelas torres de chocolate, né? Com aquela frutas, cascata né? de chocolate, com fruta tudo picadinha ali, né? Morango, uva, kiwi... coco, uns negocinhos lá. Maravilhoso. Cara, né? abacaxi. Pra quem gosta. Tudo muito fácil. Então, cara, resistir aquilo é muito difícil. Então, eu falei, não, eu não vou resistir, mas vou treinar para queimar essa... Só que eu comia com peso de consciência, cara. É engraçado isso, porque a consciência está dizendo assim, você está fazendo coisa errada. É, louco, né? E é um prazer, né? Porque, cara, é um prazer. Comer é um prazer, né? Pelo menos eu tenho um prazer em comer, tenho que controlar a boca. Porque... Cara, uma das minhas lutas maiores de quem vence alguém é um vencedor, quem vence a si mesmo é invencível, é essa, né? Por exemplo, eu já pesei 132 quilos. Então eu já tive muito acima do peso. E hoje eu tô com 80 quilos e eu não fiz cirurgia bariátrica. Então assim, vencer esse impulso por comida, ou esse impulso por trash food, não foi fácil para mim. Hoje eu consigo me controlar muito mais porque eu fui criando hábitos. Tem uma frase do Epiteto que fala: primeiro saiba quem você é, depois adorne-se adequadamente. Para mim é uma frase genial que serve para qualquer coisa, para profissão, serve. Essa frase ela serve para sua profissão, ela serve para o seu regime, ela serve para o seu desenvolvimento pessoal. Porque olha só que bacana. Se eu sei que eu tenho fraqueza por comer, sei lá, coxinha, pô, eu posso me adornar adequadamente evitando lugares que vai ter aquilo de sobra. Se eu sei que eu tenho uma fraqueza de beber demais, eu evito lugares que tem aquilo que é a minha maior fraqueza. Ao mesmo tempo que se eu sei a minha potência, eu sei que se eu treinar eu vou me desenvolver bastante, eu potencializo aquilo que eu já tenho de bom. Então, para mim essa frase ela é fantástica, encaixa demais na minha vida. Quais são meus sabotadores? O que pode me trazer ali para baixo? O que pode me complicar? O que pode me complicar eu evito contato. Eu crio ali mecanismos. Eu não posso ter na minha casa, sei lá, pode ter Coca-Cola na minha casa saindo pela janela. Da torneira. Da torneira. Eu não vou tomar. Não é uma coisa que me atrai. Mas se tiver, sabe aquele salgadinho, Elma Chips, aquelas porcaria lá? Cara, aquilo lá eu adoro. E eu sei que aquilo é uma porcaria para a saúde. Sim. Então eu não posso ter em casa. Se eu tiver, eu vou comer. Sobre o ambiente, né? E no final das contas, isso se traduz para tudo, né? O ambiente que você constrói para você ficar tem que estar favorável para aquilo que você quer. Se a gente pudesse resumir isso, por exemplo, em alguma crença que você tem que molda, por exemplo, esse comportamento seu, essa ação, daria para resumir isso numa crença? Numa crença que eu tenho, cara, dá. Eu acredito que a principal crença que eu tenho é que toda mudança ela começa de dentro para fora. Você primeiro muda os seus pensamentos, a sua forma de agir, você muda internamente para que depois tudo ao seu redor se transforme de acordo com aquilo que você se tornou. Algumas coisas vão atrair, outras vão repelir. E tá tudo certo. Mas
não adianta você focar em transformar o que está à sua volta antes de se transformar primeiro. E isso, para mim, primeiro, eu tive que transformar a minha cabeça e entender, ó, isso daqui me prejudica e eu preciso me afastar. Isso daqui me fortalece e eu preciso me aproximar. Depois que eu entendi isso, que eu tomei a decisão, falei, não, eu vou tomar uma decisão na minha vida de ser melhor. E buscar conhecimento e buscar desenvolvimento. E quando eu tomei essa decisão, eu mudei dentro da minha cabeça, eu mudei de dentro para fora. E eu percebo claramente que pessoas se afastaram por essa decisão e outras se aproximaram. E eu tô felizaço com isso, porque vai se aproximar de você os que têm os valores semelhantes. Aquele negócio de os opostos se atraem, sei lá, eu não sei se acredita nisso, não acredito muito não. Não acredito também não, cara. Eu acho que o semelhante se atrai. Os opostos se distraem, que toma mais tempo um do outro do que... Os opostos normalmente ficam um tentando mudar a opinião do outro, já reparou? Tipo assim, eu acho que eles se atraem pelo desafio de falar, ó, você tá errado e eu vou te provar isso. É um casal onde um gosta de churrasco e o outro é vegano, cara, não vai dar certo. Como? Você vai passar isso, você vai escolher para onde vai, né? Um gosta de campo, outro gosta de praia. Para onde vai, né? Tem jeito. Exato. Tem que procurar. Cara, olha, eu vou falar para você. Eu tenho umas perguntas que o pessoal mandou aqui. Eu tô pensando aqui qual que eu vou... Tem muita pergunta para você, cara. Tem muita pergunta. Cara, esse é o ponto de ser famoso. Ô, louco. Que bom. Manda aí, vamos lá. Vamos falar de equipe? Bora. Como é que você faz, né? Você já falou sobre a liderança, mas como é que você faz, por exemplo, para manter o time engajado? Cara, eu acho que isso tem muito a ver com a visão. Eu sou um cara que eu tô enxergando lá na frente o tempo todo. Eu sei onde eu quero chegar. Eu tomei uma decisão, eu falei, eu quero chegar aqui. E eu sei, depois que eu tomei essa decisão, todas as minhas atitudes me levam para esse lugar. E para minha equipe, o que eu fiz para que todos eles ficassem engajados? Eu fiz eles entenderem, eles enxergarem esse lugar. E não só eu estando lá, eles estando lá junto comigo. Eu acho que isso engaja muito mais, porque eles fazem parte de algo. Eles não são peças de algo. Eles fazem parte daquilo. Como que você faz hoje um processo seletivo? Onde é que você busca os talentos? Como é que você faz essa filtragem de... Cara, eu não contrato ninguém por habilidade técnica. Não existe esse conceito para mim. Porque habilidade técnica qualquer pessoa consegue desenvolver com treinamento e você, por exemplo, aprender a fazer uma escova, aplicar uma mecha, isso a gente ensina e isso é fácil. Eu tenho um exemplo lá no meu salão da Carol, que com 2 anos e meio, eu nunca lembro quanto tempo faz que ela tá comigo, porque ela é tão boa em 2 anos e meio, eu acho que é 2 anos e meio, que, assim... E ela começou sem saber nada tecnicamente. Então, eu contrato pessoas por personalidade, por habilidades comportamentais. Imagina você, o que gasta mais tempo? Você treinar uma pessoa, uma habilidade técnica, ela aplicar uma mecha ou escovar um cabelo, ou treinar uma pessoa a não ser chata, a não ser egoísta? Não tem. Você vai gastar uma energia absurda e não sei nem se vai funcionar. Então... Para mim, a pessoa tem que ter senso de equipe, ela tem que ter os valores do time, que é coragem, união, autorresponsabilidade. Aquela pessoa que fica pondo a responsabilidade em tudo menos nela, como que você treina uma pessoa dessa para ela entender que a vida dela depende dela e não dos outros? Então, minhas contratações, elas sempre são por habilidades comportamentais, não por habilidades técnicas. Quem procura mais essa profissão? Pessoas... Menos de 30? Mais de 30? Cara, é uma profissão muito familiar, né? Se você observar, tem muitas famílias que tem lá o pai, o filho, as tias, enfim, muito familiar. Eu não tenho esse dado para te passar. Porque no meu time, por exemplo, começou agora a Thaís, que ela já é uma geração... Eu acredito que nossa, eu não posso errar a idade dela aqui para mais, né? Mas ela tem mais de 30. Mais de 20 ela tem. Mais de 20 tem, com certeza. Mas ela tem mais de 30. E ela começou agora. E está se desenvolvendo super bem. Eu acredito que ela, em 5 anos, uma baita profissional. Por quê? Tem humildade de aprendizado, sabe trabalhar em equipe.
pessoas que têm humildade, elas se desenvolvem muito mais rápido. Muito mais rápido. E eu tenho também pessoas novas no meu time. Tem o Brian, que tem 22 anos, eu acho. Então, no meu time eu tenho uma diversidade de idades aí grande. Mas as pessoas, por exemplo, de uma geração mais nova, aqui a gente tem dificuldade, né, cara, de poder achar bons profissionais. Graças a Deus a gente tem um time maravilhoso aqui, mas é muito difícil, cara, de achar uma geração Z, principalmente, né, e já tá chegando a geração Alpha, Nossa. né, que tá próxima de entrar no mercado. Como é que você vê essa geração? Ela é mais difícil também no teu segmento? Tem alguma técnica diferente que você precisa usar para lidar com eles? Como é que você tem feito isso com essa geração? Cara, eu vejo assim, né? A geração Z, ela é uma geração muito complexa de lidar. Porque ela tem vantagens e habilidades que as gerações anteriores não têm, mas elas têm algumas desvantagens também muito grandes. Por exemplo, um dos valores do meu time é a autorresponsabilidade. E esse daí é um dos pontos de maior dor da geração Z. Eles sempre acham que a responsabilidade não é deles, que a culpa não é deles, que aconteceu porque eles não tiveram sorte ou não foram favorecidos de alguma forma. Então lógico, não vamos generalizar, não são todos assim, mas é um calcanhar de Aquiles aí da geração. Diferente, por exemplo, da geração X, que se toma um feedback mais duro, fala, pô, esse cara me curte, né? Tipo, se você chega pra mim e fala, ó, Diogo, você tá fazendo isso, isso e isso de errado. Fala, pô, o Cris, velho, ele separou um tempo da vida dele pra observar o que eu tô fazendo de errado e me falar. Pra mim é uma coisa genial, fantástica. E aí a geração Z já não tem essa interpretação, né? Pô, o cara, em vez de fazer o dele lá, tá dando palpite aqui no que eu tô fazendo. Então, essas interpretações de geração é mais complexa. Eu sou muito rígido com os valores do time. Se não encaixar nos valores do time, não tiver coragem, se não tiver união, se não tiver proatividade, que é outro calcanhar de Aquiles da geração Z. Por exemplo, proatividade, você tem que pedir para fazer tudo e ainda tem coisa que você pede e a pessoa fala, não tô com vontade de fazer isso. Como, cara? Entendeu? É um negócio que... Já aconteceu aqui. Comentei com você agora há pouco. É absurdo. Então, eu tenho dificuldade de contratar a geração Z que não se encaixa nesses valores. É meio que assim, eu prefiro não ter um time muito grande, mas contratar as pessoas certas. Eu tenho pessoas da geração Z no meu time, mas que estão dentro dos valores do time. Perfeito. Se não tiver, infelizmente... Eu gosto muito de dizer o seguinte, lidere as diferenças com critério de igualdade. Então você vai ter gente diferente, beleza, mas o critério tem que ser o mesmo para todos, né? Exato. Eu costumo dizer que assim, eu vejo não só o meu time, né? Eu vejo a vida dessa forma. Um jogo de xadrez, onde você tem as peças ali para você movimentar de acordo com o que cada peça tem de habilidade própria. Então, não adianta você querer que uma torre ande diagonal porque ela é feita para andar reta. E é uma habilidade que é top para a função dela. Então eu não quero todo mundo igual no meu time. Essa diversidade faz parte para que você tenha uma movimentação mais dinâmica. Então eu tenho no meu time pessoas de idades diferentes, de crenças diferentes. Isso para mim é fantástico. Eu aprendo demais com eles. Mas eu não sou aquela pessoa que, tipo assim, fica querendo mudar a função de cada peça. Se a peça não está encaixando, é meio que a própria pessoa já pede para sair. Não encaixa, não vai continuar. Não tem como. A cultura espelhe, né? Espelhe. A cultura espelhe. A cultura do meu time é fique leve e voe alto. Então, começou com conversinha, reclamação. Isso é leve? Você acha que isso daí é leve? Não é. Então, ela mesma já vai chegando nas conclusões. Já teve medo, cara, em algum momento, durante essa jornada de empreender e tal? Cara, medo? Cara, eu sinto medo o tempo todo.
Eu tenho medo. É que, assim, os medos, eles vão mudando de níveis, né? Mas, poxa, você lembra na pandemia? 2 meses antes da pandemia, eu peguei 100% da minha reserva financeira e reformei o salão. Eu lembro 100%. Disso. Nunca fiz isso na minha vida. Eu sempre fui um cara regrado. Nunca conservador, fui né? Conservador. Eu não sou de fazer loucura. Mas naquele momento tava tudo tão tranquilo que eu falei assim, vou reformar o salão, vou deixar impecável o salão foi entregue para mim 1 mês depois, fechou. Nossa. Com todas as despesas, é óbvio, né? A gente calculou gastar lá 500 mil na reforma, foi para 1 milhão. Ou seja, acabou com a minha reserva, entrou ali em coisas parceladas, enfim. E eu fiquei com as parcelas e com o salão fechado. A minha equipe enorme, começando, não estava enorme ainda, mas estava começando a crescer. Pessoas boas, que eu falei, não vou perder. Eu quero todo mundo, vou pagar todo mundo, eu quero todo mundo no meu time. Quando voltar, a gente vai virar esse jogo. Esse foi um dos momentos de renascimento que eu sempre uso. Desse fogo que eu passei, eu ressurgi muito mais forte. Então, não quis mandar ninguém embora, assumi o prejuízo, fiz 2 empréstimos, emprestei dinheiro, falei, não, esse dinheiro dá para sustentar. Reduzimos os custos em casa, também a parceria com a minha esposa. Eu sempre gosto de citar, né, quando as escolhas que você faz de quem está do seu lado faz toda a diferença. Então, quando eu falei para ela, olha, a coisa vai apertar muito feio, porque eu não sei quanto tempo vai levar para voltar isso. Então, a gente reduziu os custos em casa, mantivemos todos os funcionários do salão, empréstimo, não foi o suficiente, porque se imaginou ali 2 meses, acabou estendendo para 6, né, praticamente. De maneira fechada totalmente, fechada totalmente, sem faturamento, né? Sim, sim. O lugar que eu tinha reformado, o cara já sabia que eu não ia sair dali, depois de pôr tanto de dinheiro que eu pus ali, então não teve muita negociação com o aluguel. O que ele fez para mim foi, você paga metade, e metade quando voltar, a gente vai acumulando aí, depois eu parcelo para você, enfim, mais dívida para frente. Mas cara, esse momento eu tirei como uma grande lição, aprendizado. Foi um dos momentos que eu mais estudei, que eu mais busquei conhecimento, que eu mais me desenvolvi tecnicamente. E eu, apesar de muita gente falar na época para mim, cara, você está fazendo errado, você devia mandar todo mundo embora, porque depois esse buraco que você está fazendo aí pode dar ruim. Eu confiei no meu time, eu confiei na minha intuição. Quando a gente voltou 10 vezes mais forte e as conquistas foram assim, foi um foguete para cima. Então, e tudo isso, você acha que na hora de emprestar lá o dinheiro para pagar salário de quem não estava trabalhando naquela época e precisava do dinheiro, foi com muito medo. Eu falei, isso é o verdadeiro risco de ruína. Isso aqui pode acabar com tudo que eu construí até hoje. Mas eu fiz com medo mesmo. Me preparei. Uma decisão. Difícil, né, cara? Difícil. Difícil, principalmente porque ela é contra o natural. As pessoas falavam para mim, cara, você tem que primeiro salvar você e depois salvar todo mundo. E eu pensava, não, legal, eu preciso estar vivo e eu sei que eu vou me sacrificar, eu só vou na hora que não tiver mais jeito. Se chegar um momento que eu não consigo mais, que vai faltar na minha casa comida, aí beleza. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou ajudar todo mundo que estava no barco junto comigo, porque eles vão chegar onde eu quero, naquela visão que eu falei para eles lá atrás, e eles vão estar lá. Então isso foi um momento de renascimento para mim. A pandemia me quebrou e eu ressurgi mais forte. Daquele time que estava com você, eles estão contigo ainda hoje? Todos. Isso que Letícia, né, Enzo e Carol. São meu time principal. Denise tá comigo até hoje. Todos. É porque hoje o time está bem maior, mas a estrutura é outra. Entraram pessoas novas, hoje, né? É outra estrutura hoje, muito maior, né? Depois que você... Rebeca foi pro time do meu irmão, ela era recepcionista. A Isa era manicure, tá no salão até hoje. Ou seja, todo mundo que estava comigo naquela época tá até hoje. Cara, e que época insana, né?
Eu me lembro que para poder cortar cabelo contigo, pô, eu mandava uma mensagem para você. Cara, eu não sei se a palavra que eu vou usar ela é muito pesada, mas no meu ponto de vista, dos administradores, né, da crise, foi um tanto quanto irresponsável. Eu sei que tinha um monte de gente morrendo, tinha um monte de coisa, mas, cara, a maneira como foi trabalhado, conduzido, né? Isso, eu acho que foi, sabe, eu acho que chegou a ser irresponsável. Tudo bem que foi novo para todo mundo. Não tem um curso de pós-graduação que ensina o cara a lidar com pandemia. Mas para poder cortar o cabelo, eu mandava mensagem pro Diogo, eu chegava, parecia que eu estava comprando droga, cara. Eu chegava lá, ficava de costas, você atendeu no salão do seu pai nessa época, né? Porque eu acho que o outro nem permitia. Porque o outro ficava dentro de um mall e tal, né? Cheio de lojas, e aí não abria. Pô, chegava lá e eu ficava de costa, como se eu estivesse ali fazendo nada, dava um coicezinho na parede aqui com o pé, aí o Diogo abria para eu poder cortar o cabelo. Cara, e assim, né? O que que eu trago de lição disso daí? Pra gente ilustrar todo esse movimento. A gente recebeu 2 vezes multa lá por estar atendendo dessa forma, e a gente atendia o quê? Você entrava lá, não era só você dentro do salão? Só eu. Então, o que eu fazia? Olha o esforço. De máscara. Cara, eu cortava o cabelo de máscara, você de máscara. Eu lembro que você puxava de lado aqui na máscara para poder cortar. E olha só o esforço que era. Eu chegava antes, passava álcool em tudo no salão, aí entrava um cliente, eu cortava aquele cabelo, o cliente saía, eu passava álcool em tudo no salão, esperava uns 15 minutos para entrar o próximo cliente. Não podia ter nenhum funcionário lá dentro trabalhando, porque eu não podia, e não faria isso também. Mas, enfim, todo esse esforço. Mas o que eu achei assim mais bizarro foi quando eu tomei a multa. Porque quando eu tomei a multa, por exemplo, o cara que me deu... Eram 5 agentes da prefeitura que estavam no mesmo carro, inclusive. E aí eles desceram e entraram, bateram na porta, entraram no salão tal, para me dar a multa. E os 5 estavam com o cabelo cortado. Dentro do mesmo carro? Dentro do mesmo carro. E aí, lógico, né? O Diogo, questionador, eu tô curioso aqui, cara. Você tá me multando aqui e tal. Você não consegue um emprego para mim na onde você tá cortando seu cabelo? Porque esse corte que você tá aí, você não fez em casa sozinho. Não foi sua mulher que cortou, fez esse topete do jeito que tá aí. A mulher que tava junto eram 4 homens e uma mulher. E a mulher que tava junto tava com uma mecha retocada. Eu falei assim, sensacional. A pessoa que retocou trabalha muito bem. Será que não tem uma vaga lá para mim? Aí o cara ficou mais bravo ainda. Falou, a gente não tá aqui para discutir essas questões. Tô fazendo a minha obrigação, e meteu a multa lá. Então, assim, eu acho que houve, sim, um medo coletivo nessa época. Existiu, lógico, tinha que se tomar um cuidado diferente, mas a condução eu não concordo. Porque eu sobrevivi a isso, mas poderia ter acabado tudo para mim. Algumas pessoas não sobreviveram a isso. Sim. Entendeu? Então, graças a Deus, eu saí disso muito mais forte. E, infelizmente, não são todos que tiveram essa oportunidade. O William Bonner tava com o cabelo cortado lá na Globo. Você assistia o Jornal Nacional nessa época? Eu ficava pensando, eu falava, cara, como que esse cara, por que ele não tá barbudo, cabelo de náufrago? Não tava. Ele tava bem alinhado, inclusive. Não só ele, né? Então, assim, muita incoerência. Muita gente metendo um pau de um lado, mas sem estar realmente ali representando. Imagina, 6 meses sem cortar o cabelo, como que ficaria essas pessoas? Todas elas. Né? Hipocrisia, né? Hipocrisia, foi uma época muito difícil. Aí quando aparecia famosos fazendo festas, não sei o que e tal. Pô, sempre tinha uma desculpinha, né? Tipo, não, mas isso, mais aquilo. Eu lembro, acho que era primeiro-ministro, acho que da Inglaterra. Não sei se você lembra disso, falando para as pessoas, né, que tinha que ficar todo mundo, evitar não sei o quê, não podia sair, lá, pô, o cara tomando vinho com o pessoal lá, fazendo... mas então, foi o que mais aconteceu na época, né, uma demonstração de hipocrisia absurda das A imagem pessoas. do Mandetta, né, quando o Mandetta saiu, se despedindo do time que ele pediu demissão do cargo lá, que ele passou para todo mundo... depois abraçando todo mundo. Cara, foi... assim, né? Aproveitaram também um momento político para criar ali uma narrativa. Outra coisa que me chamou muita atenção, sei lá, você tinha, por exemplo, youtubers
que do nada se tornaram especialistas em pandemia, sei lá, um Felipe Neto da vida explicando sobre pandemia, cara. Enquanto, por exemplo, os cientistas mesmo não se manifestavam. Não eram ouvidos. Eu falei, cara, como assim? O cara, a Globo chamava pessoas para ser entrevistadas que não eram da área da saúde, não tinha o conhecimento. Não era autoridade para aquilo, não era autoridade para aquilo. Eu falava, meu, tá muito maluco tudo isso. Mas eu acredito também que teve ali, como você disse, né? Não existe uma pós-graduação em pandemia. A última que tinha tido já fazia quase 100 anos, né? Então... Muito bem. Cara, vamos falar um pouco sobre tecnologia? Cara, sensacional. Eu me lembro um dia que eu tive num salão que eu comentei contigo, né? Como é que você estava enxergando a chegada da inteligência artificial dentro do teu mercado? E chegou? O que ela impacta? Chegou e chegou forte, né? O que eu, assim, ó, uma das coisas que eu gosto de passar para os profissionais é: existem as evoluções e as revoluções. Para mim, a chegada das IAs, elas são uma revolução no mercado da beleza, como no mundo como um todo. Nada mais vai ser igual. Então, por exemplo, existe lá um questionamento muito grande aí sobre as referências que os clientes estão levando no salão ser feitas por IAs, ou cabelos que são extremamente editados por IAs. E isso está causando, sim, um burburinho grande. Mas, do mesmo jeito que tem essa parte negativa, tem também várias partes muito positivas. Porque, por exemplo, as IAs ajudam com as copies, ajudam com linha editorial de postagens. Então, assim, a grande questão não é se a IA é uma vilã ou se ela não é, ou se ela é uma herói. A grande questão é o que você vai fazer com ela e como você vai aprender a lidar com as consequências que ela vai trazer para a profissão. Que não dá para negar que ela existe. Né? Não dá. E assim... O profissional que não se atualizar, que não entender como funciona isso, ele vai sofrer. Eu vou dar um exemplo. Eu acredito que vários profissionais aí cabeleireiros já receberam fotos, por exemplo, como referências, uma IA, produzida por uma IA. É possível reproduzir um cabelo que foi feito por uma IA? Não é. Aliás, não é possível você reproduzir um cabelo em outro em nenhuma situação. Porque quando você... Cada pessoa ela é única, ela é diferente, o corte, a forma do cabelo, o comprimento, a textura do cabelo, tudo isso daí vai influenciar no visual final. Então, serve para inspiração. Toda referência ela serve para inspiração. Ela não pode servir como cópia do que você vai fazer. Inclusive, um cabelo que você já fez, porque se ela voltar para fazer com você de novo, o cabelo já não vai ser mais o mesmo. Ele já vai ter uma alteração de cor, ele já vai ter uma alteração de textura. Então não tem como você reproduzir uma coisa 2 vezes exatamente igual. Isso está relacionado ao alinhamento de expectativa. É preciso o cabeleireiro ter a habilidade de trazer esse nível de consciência para o cliente. Olha, cada cabelo é único, a textura, o corte. Então eu posso usar essa referência que você me trouxe como uma inspiração, mas eu não posso fazer uma cópia exata dela. É uma das formas que você vai aprender aí a lidar com a chegada das IAs, e com as edições, e, enfim, com tudo que essa nova tecnologia está trazendo. Você vai levar alguma coisa para o salão? Tem alguma coisa que você está vendo, por exemplo, de tendências que deve de vir para o salão? Em IA? É. Cara, eu estou usando muito IA, por exemplo, para debater com ela linha editorial de Instagram. É uma coisa que eu tenho usado muito. Por exemplo, para edição de vídeo, eu não gosto muito de IA. Porque, por exemplo, se você cria uma referência muito longe daquilo que você faz através da IA, também fica meio incoerente, né? A sua cliente leva, por exemplo, um cabelo que é uma referência sua e ela tem um cabelo semelhante, mas dependendo do que você fez ali com IA, você não consegue reproduzir aquele cabelo com técnica. Então, isso eu evito ao máximo nessas questões de edição. Mas, por exemplo, IA para me ajudar a criar uma linha editorial de carrossel, eu gosto.
Então você dá lá, por exemplo, o gancho para ela e fala, ó, me ajuda aí a criar 5 carrosséis nesse tema. Porque assim, né, no final das contas, imagina, a nossa cabeça hoje, eu estou envolvido em diversos projetos ao mesmo tempo, certo? Outra coisa que é interessante é que, por exemplo, você determinou algo para a IA fazer e não é copia e cola. Você tem que ler aquilo lá, ela vai te dar direcionamento, ideias novas, outra forma de pensar. E tem muita gente usando a IA, tipo, põe lá para fazer, pega e copia e cola e fica sem personalidade. E eu acho que para que você possa usar IA, você precisa ter repertório. Sim, concordo. Porque as pessoas estão usando IA fazendo perguntas erradas. Ela não vai te ajudar em nada. A IA ela precisa ser... se você não for um bom perguntador, se você não tiver um repertório para poder usar a inteligência artificial ao seu favor, você não vai conseguir. Assim como qualquer coisa que você for fazer. Se você for construir uma mecha e não tiver um repertório de conhecimento para que você possa transitar em todas as partes técnicas e produtos que você pode usar para fazer essa construção, você não vai conseguir fazer algo extraordinário, algo fora do normal. Você vai conseguir fazer algo ordinário que é comum, que todo mundo pode fazer. Além disso, né, tem um outro lado no salão que não aparece, que é, por exemplo, a gestão dele. Gestão financeira, de pagar, de receber. Receber tudo bem, você tem ali as pessoas, né, pagando e tal, mas o controle disso tudo. Como é que você faz para fazer a gestão disso? Em que momento que você separa para fazer isso? É você que faz? Como é que funciona? Cara, a gestão financeira do salão, quem faz hoje é a Denise. O que eu faço? Eu participo do conselho. Então, na hora de tomar as grandes decisões, eu estou sempre presente. E eu procuro sempre trazer o meu conhecimento para o que realmente vai mudar o ponteiro. Teoria de Pareto, os 80-20. Se eu vejo que, por exemplo, vai gastar muita energia para dar pouco resultado, eu nem me envolvo no processo. Então, principalmente na parte de gestão do salão. Quando eu vejo que tem ali uma decisão que precisa ser tomada e aquela decisão mexe no ponteiro financeiro do salão, que isso é importante, né? Muitas pessoas elas acham que o dinheiro é uma coisa ruim, má, então não se toca nesse assunto e tal. E você precisa entender o seu dinheiro, você precisa conhecer, saber o que fazer com ele, como manusear e usar da forma adequada, porque senão você pode ter um prejuízo, você pode... E não é o que você acha. Dinheiro, cara, é exata. Então você um envolvimento emocional com dinheiro pode causar uma catástrofe. Sim, sim. Então precisa ser avaliado. Então todas as vezes que tem alguma avaliação com critério mais lógico e mais matemático, eu estou envolvido. Isso eu não abro mão. Agora, quando é uma decisão, vai usar essa toalha ou essa? Não, nem quero saber. Essa parte administrativa não fica comigo. Precisa contratar mais uma recepcionista. Realmente precisa? Precisa. Então, contrata. Eu não fico vendo... Eu quero saber dos números como um todo e como isso vai representar no final do mês. Precisa? Precisa. Por quê? Por isso, isso e isso. Onde que está o gargalo? Onde que está apertando? É aqui? Então, se a gente aliviar aqui, o que isso vai trazer de resultado? Isso. Tem número que prova? Tem. Então, beleza. Eu sempre estou trazendo esse pensamento mais lógico para essa parte administrativa. Se a gente olhar, por exemplo, para o salão, eu sei que você acaba fazendo parte de diversas funções no salão, né? Porque você é o cara que entrega, você é o cara que... Mas se você pensasse... Tirando a parte de entrega, qual outro papel que você fala assim, eu sou vendedor, não, eu sou CEO, não, eu sou conselheiro. Qual que seria a sua maior participação dentro desse trabalho de execução? Cara, eu vejo que todo mundo de alguma forma é um vendedor. Sim. A partir do momento que você saiu da sua casa, você está vendendo a sua imagem, você está vendendo o seu conhecimento, você está vendendo... Então, eu me vejo como um vendedor. Por exemplo, eu vendo o sonho para o meu time, para eles poderem trabalhar para alcançar. Eu vendo as metas, a minha ideia para o administrativo. Eu vendo o meu trabalho para o cliente. Então, eu acho que, no final das contas, eu sou um grande vendedor.
porque o tempo todo eu estou vendendo. E eu estou pensando, por exemplo, se eu vou vender para o meu cliente, como eu vendo para ele não é igual a forma que eu vendo para o meu time. Que também não é igual a forma que eu vendo para minha gerente. E eu acho que seria a habilidade, por exemplo, de vendas, mas de formas diferentes. Faz sentido? Faz. Eu acho também. Eu também falo que eu sou vendedor aqui eterno, né? Se não tiver venda, não tem empresa. Não tem empresa, exato. É a principal função de uma porque empresa. vendas também tem aquele negócio de, não, o cara é chato, ele é vendedor. E não tem nada a ver. Eu acho que o vendedor chato é o vendedor insistente. Sim. Isso é um vendedor chato. Agora, se você vende uma ideia, por exemplo, se você vende um resultado e entrega aquele resultado, cara... Não, e tem uma coisa que eu gosto de olhar, é que assim, você tem, por exemplo, a persuasão, certo? Que é característica do vendedor, papel do vendedor, inclusive, e tem a manipulação. Exato. Né? E quando que deixa de ser persuasão e passa a ser manipulação? Você sabe qual que é? Quando que deixa? Cara, eu tô curioso para escutar. É quando deixa de ter a relação ganha-ganha. Quando só um está ganhando, veio para manipulação. Exato. Né? E o vendedor chato é o cara que tenta te manipular, porque ele quer tirar de você a qualquer custo, entendeu? Então quando o cara está ali vendendo, mas pô, é um negócio que é mais ou menos assim, eu pegar 2 celulares e mostrar para você com fatos do porquê que vale a pena você pagar mais nesse daqui do que nesse. Esse aqui é mais caro, mas ó, tu tá entregando isso. Você fala, pô, você me convenceu porque você me trouxe fatos que me convenceram. Entendeu? Sim, faz todo sentido. Inclusive, essa premissa do ganha-ganha, para mim, isso daí é uma coisa que eu falo, inclusive, nos eventos que eu vou, em cursos que eu dou para o meu time o tempo todo. Se eu sentir que só eu estou ganhando em qualquer situação, com o cliente, com a marca, com a Lovell, em qualquer situação, eu não fico confortável. Eu paro na hora para rever o que precisa ser mudado. Então, com o meu time é um ganha-ganha, com a marca que eu trabalho é um ganha-ganha, porque no final das contas eu estou vendendo, né? Sim. E se não é um ganha-ganha, não faz sentido nenhum. Então, por exemplo, hoje eu tenho muitas vantagens de trabalhar na Lovell como embaixador. Eu tenho salário, eu tenho produtos que eu recebo, eu tenho prestígio deles, reconhecimento, eu tenho muita gratidão também. Só que eu também, por exemplo, eu poderia pegar tudo isso e falar, não, isso é porque eu sou bom. Não, não é. Isso é porque eu estou como embaixador e como embaixador eu tenho que fazer uma entrega digna daquilo que eu estou recebendo. Porque se em algum momento eu sentir que a minha entrega não é digna daquilo que eu estou recebendo, eu vou pedir para sair. Então é essa visão de, peraí, de todo mundo tem que estar ganhando, tem que ser bom para todo mundo. Perfeito. Porque se não for, tá errado. Isso é uma premissa clara na minha cabeça, e eu concordo plenamente com você. A partir do momento que você precisa manipular e não persuadir, cara, tem que olhar de novo. E aí tem uma técnica que a gente conhece sobre manipulação que chama MOC. M-O-C. Se a pessoa estiver usando medo, obrigação ou culpa com você, isso é manipulação. Fica atento. Então, mesmo no caso de uma Medo, venda... obrigação ou culpa. MOC. Medo, MOC. obrigação ou culpa. É muito comum com as mães, né? As mães fazem muito isso com os filhos, né? Essa manipulação. É o medo, porque eu vou te bater. O bicho papão vai te pegar. É a questão de obrigação. Poxa, mas eu sou sua mãe, faço tudo pra você, né? Exato. A culpa, eu lembro que era da questão do chinelo, né? Se deixar o chinelo virado, eu vou morrer. Então, você assim, você tá colocando deixando essa culpa pra mim aqui. Ou piores ainda, né? Culpas do tipo, eu não posso fazer isso porque eu tive que cuidar de você. Então você me deve esse cuidado agora. Então, culpa, MOC. Vou guardar essa. Medo, obrigação e culpa. Medo, obrigação e culpa. E o que você acha que seria um caminho
oposto a esse, sem ser através da manipulação, e sim Então, a persuasão, aí, no caso seria a persuasão. persuasão para mim, ela está baseada em você trazer para mim convencimento, mas baseado em coisas que eu falo, putz, isso que você está falando faz sentido, Faz sentido. tem razão, e o comparativo. Ó, eu estou pagando mais por isso, mas ó, eu estou te entregando isso. Inclusive o engajamento passa por isso, né? sim, A minha visão do engajamento é que o engajamento é o encontro da necessidade ou demanda com a capacidade de entrega. Então, seja num salão, seja num restaurante, por que a pessoa volta? Ela volta porque ela está engajada com você, porque ela entende que a minha necessidade, por exemplo, de cortar meu cabelo, ou de ter aparência, ou de melhorar minha autoestima, você tem a capacidade de entrega, então eu vou lá. Né? E nessa minha necessidade, por exemplo, a necessidade de pagar até tanto, de tomar um café, de ter um ambiente legal, um ambiente seguro, tudo isso faz parte da minha necessidade. E eu sei que eu vou encontrar lá, por isso que eu fico engajado. perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, para mim, essa é a parte da persuasão. Ela vai persuadir alguém dessa forma. Entregando para ela aquilo que ela precisa dentro das condições dela. Sim, que atende ela. Né? Exato. E aí está dentro do padrão dela. Por que você volta num restaurante? Porque eu gosto da comida, do atendimento. Normalmente eu, cara, ainda sou mais por causa do atendimento do que por causa da comida em si. Então, a sua necessidade é do atendimento. É do atendimento. Entendeu? Mas assim, pô, você sabe que você vai ter uma comida boa, você sabe que, pô, de repente o valor que você vai pagar é um valor justo. Tá dentro do orçamento. Tá dentro do seu orçamento. Então, tudo isso faz com que você engaje. Porque se você vai num lugar e de repente você busca pelo atendimento, preza pelo atendimento, aí você chega lá e você é mal atendido, provavelmente você não vai voltar. Entendeu? Perfeito. E aí perdeu o engajamento. Perdeu. Mesmo a comida sendo boa, mesmo, né, o valor de repente tá dentro da sua expectativa, mas aquilo que eu buscava, que era o atendimento, Não tem. não tem. E aí é uma coisa que eu acho que é muito legal também dentro do seu modelo de gestão. O teu time como um todo, eles têm quase que muito parecido, né, esse pensamento deles. Então a maneira como eles recepcionam o cliente, a maneira como eles atendem a gente Semelhante, lá, né? é semelhante, entendeu? Então eu costumo chegar sempre cedo quando eu vou cortar o cabelo lá, né? Até porque eu moro próximo do salão. Então, se a gente marca 8h30, eu vou chegar lá 8h15, às vezes 8h10. E a hora que eu chego lá, sempre tem alguém. E a primeira coisa, quer um café? Cara, e pra mim o café é um baita de um diferencial, porque eu gosto pra caramba de café. E não é do tipo assim, precisa ser um café gourmetizado. Não, eu gosto de tomar o café, seja ele qual for, se ele veio da máquina, se ele veio, né, se foi coado, não importa. E eu chego lá, sento no sofá, o pessoal já vem, já traz o cafezinho para mim. Isso bacana. É bacana, né? Eu acho muito bacana porque realmente é a continuidade, né? Eu gosto sempre de usar, por exemplo, o legado é uma palavra que ela é usada para grandes coisas. Mas eu trago, por exemplo, o legado para mim é tudo aquilo que continua na sua ausência. Uhum. Se você não existe mais e continua alguma coisa existindo porque você existiu, isso é um legado. Sim. E eu vejo que o salão ele traz um legado, por exemplo, desde o meu pai. Coisas que meu pai fazia, que a gente foi fazendo e ficou intrínseco na gente. Hoje, às vezes eu não estou no salão, mas continua acontecendo. Por exemplo, esse ano que passou, eu fiz alguns eventos fora do Brasil. Esse ano está lotado de evento até o primeiro semestre. Eu vou ficar muito tempo fora. E uma das coisas que mais me deixa feliz, por exemplo, eu tô fora e eu tô recebendo feedback o tempo todo. Nossa, eu fui lá, eu fiz meu cabelo com a Carol e ficou maravilhoso. O atendimento dela é espetacular. Parabéns pela sua equipe. Outra coisa que é engraçada, eu fui lá, o Enzo me atendeu e, cara, perfeito. É muito comum. A Letícia é espetacular, não precisa se preocupar que tá tudo certo por aqui. Isso daí eu recebo direto. E outra coisa que é interessante é que quando eu faço eventos, cursos, meu time tá sempre comigo. E aí na hora que a gente vai colher depoimento, cara, é meio que unânime. E para algumas pessoas isso seria meio que ofensivo. Mas é unânime. A primeira coisa que quase todo mundo fala é: a equipe é espetacular, a equipe é fantástica, seu time é maravilhoso.
Isso no depoimento. Uhum. Então, primeiro fala isso para depois falar, o curso foi muito bom, a gente aprendeu uma técnica nova e tal, mas seu time sem defeitos. Então, isso para mim é essa preocupação. Uma preocupação que eu tenho com tudo que eu vou fazer é com essa entrega. Se eu faço um curso online, por exemplo, eu não estou pensando no que eu vou ganhar de dinheiro, aquilo lá é só uma consequência do que eu fiz. O meu primeiro pensamento é, a pessoa que comprou vai aprender? Isso que eu estou entregando para ela vai mudar a vida dela? Se não, eu não consigo nem fazer. E isso é para o cabelo e isso é para tudo. Eu vou fazer um corte de cabelo, meu pensamento não é quanto... Engraçado isso que eu vou te falar agora também, mas aconteceu no último curso e eu realmente não sabia. Me perguntaram o preço do corte. Eu não sei. Não sei quanto que cobra o corte de cabelo, quanto que é o corte de cabelo comigo. Eu não sei quanto é mechas, a maior parte delas, porque isso é o meu time que passa os valores de acordo com a demanda e de mechas e com a dificuldade, e os cortes é determinado lá pela gerência do salão. E eu não... Cara, a minha principal entrega o que eu vendo para minha cliente eu vou entregar o cabelo para você ficar feliz. Ponto final. E se ela não ficar, eu vou fazer o que precisar ser feito para que ela fique feliz com o cabelo dela. É sobre isso. Não é sobre o valor que eu comprei. Então Entendi. sempre esse pensamento no cliente, no meu aluno, na entrega. E o dinheiro acaba se tornando uma consequência disso. É mérito, né? Você foi lá, fez, eu acho que o que você recebe é justamente mérito do que você entregou. Né? E as pessoas percebem isso. Ganha. Ganha. Aproveitando só o tema de legado que você trouxe, né? E caminhando até para o nosso final aqui, que eu sei que eu preciso liberar você, que está de agenda cheia. Que legado que você vai deixar aqui na Terra? Cara, eu tenho construído uma ideia e tenho atraído muitas pessoas para essa ideia de que uma decisão muda tudo na vida da pessoa. Eu acho que o maior legado que eu estou deixando são pessoas que estão tomando decisões de ter a vida mudada através do meu exemplo. Isso para os meus filhos, isso para profissionais da área da beleza. Então, eu acho que esse seria o maior legado. Porque eu tenho os meus filhos que estão dando continuidade naquilo que eu estou fazendo, o meu time que dá continuidade naquilo que eu estou fazendo. Mas tudo isso também vai passar. Agora, a ideia por trás disso, cara, você pode tomar uma decisão na sua vida que vai transformá-la, que vai te mudar de nível, que vai te trazer uma nova realidade, um outro nível de consciência. Isso, para mim, eu acho que é o maior legado que eu vou deixar. É nisso que eu estou trabalhando, é nisso que eu vou continuar trabalhando. Vou reforçar, então, aqui com aquela frase, né? Herança é o que a gente deixa para as pessoas, legado é o que a gente deixa nas pessoas. E é isso que você está dizendo, né? Está deixando nessas pessoas que convivem com você uma marca. Sensacional. Cara, caminhando aqui para o final para te liberar, normalmente eu faço uma pergunta para a IA, para ela te fazer uma pergunta aqui no podcast. Aí vamos ver o que ela vai... Vamos ver o que vai vir aí. O que o ChatGPT vai perguntar para você. Deixa eu falar para ele aqui. Vamos lá. Estou recebendo hoje aqui no meu programa de podcast Diogo Migliorini. O Diogo, além de ser um mestre no corte de cabelo, ele é um influencer de rede. O Diogo também é embaixador da Lovell. Tem uma história fantástica, tem dado treinamento fora do país, é um líder incrível. E eu gostaria que você fizesse para ele uma pergunta para que ele pudesse responder aqui no nosso podcast. Que legal receber o Diogo. Uma pergunta interessante poderia ser: Diogo, como você enxerga a importância da autenticidade no seu trabalho como influencer e embaixador da Lovell? E quais estratégias você utiliza para se manter genuíno e conectado com seu público? Que pergunta, hein? Autenticidade e para se manter genuíno com o meu público. Assim, a autenticidade para mim não é um grande problema, porque
isso se torna um problema quando a pessoa cria um personagem para viver. O Diogo que está conversando com você aqui é o Diogo que conversa com você lá no salão, é o Diogo que nos cursos fala a mesma coisa, que tem a mesma crença, que pensa do mesmo jeito. Então, para mim, hoje, como embaixador da Lovell, as pessoas que assistirem ou escutarem esse podcast, eles vão ver nas minhas falas aqui, mesmo nas falas que não está relacionado ao mundo do cabelo, aquilo que eu falo para eles nos cursos que eu estou dando. Para mim, a melhor forma de você manter sua autenticidade é não criar um personagem para você. Porque se você criar um personagem, uma hora esse personagem pode cair e pode acontecer, você perde totalmente sua credibilidade. Então, é óbvio que vão existir pessoas que não vão gostar de mim do jeito que eu sou, e tá tudo bem. Eu só não posso querer entrar numa forma que eu não sou. Então, para mim eu não sofro muito com essa questão de autenticidade, porque quem conversa comigo já sabe a forma que eu penso e eu não mudo isso de forma fácil. O Diogo é o cara que acredita na mudança de dentro para fora, que as pessoas que vão se aproximar é porque elas são semelhantes, as que vão se afastar é porque e tá tudo certo. E o Diogo acredita na autorresponsabilidade, no poder que você tem de tomar uma decisão e mudar a sua vida e transformar a sua vida profissional, sua vida física, o que você quiser, o seu casamento. Se ele não tá legal, não existe, na minha percepção, uma forma de não ser responsabilidade sua de alguma forma. Porque, por mais que a outra pessoa esteja fazendo alguma coisa errada, você escolheu e você tá ali. Então, quem conhece o Diogo sabe que eu penso dessa forma. E para manter... A segunda parte foi para manter... Ele falou sobre a autenticidade. Como é que você faz para manter isso com... Vou repetir ela inteira. Como que você enxerga a importância da autenticidade no seu trabalho como influencer e embaixador da Lovell? E quais estratégias você utiliza para se manter genuíno e conectado com o seu público? E a estratégia que eu uso é estar sempre com o meu público. Por exemplo, eu sou uma pessoa que o tempo todo está respondendo os directs. Eu faço isso porque eu gosto de saber como o meu público está pensando, de interagir com eles, de escutar até as partes, os feedbacks negativos. Eu não me importo com isso, eu gosto de escutar, porque se tiver razão, tá tudo bem, eu melhoro. E se não tiver também, tá tudo bem, a pessoa não entendeu direito o que eu fiz e tá tudo certo. Então, eu acho que a melhor forma seria manter o tempo todo conectado com o público. Como que se lida, por exemplo... Olha, eu de novo já entrei em mais perguntas. Como que se lida, por exemplo, com... Porque no salão tem todo tipo de conversa, né? Nós começamos falando disso, né? Aqui, você recebe um monte de gente, tem um monte de conversa. Quando a conversa é muito fútil, cara, como é que você consegue lidar com ela daí? Porque deve ter, né? Cara, tem, mas assim, eu acho que isso está muito relacionado ao posicionamento. Eu já percebi, por exemplo, que comigo, alguns assuntos, eles nunca entram. Porque, cara, eu não dou continuidade. E tem coisas que eu realmente nem sei. Esse tempo atrás falaram que teve uma mulher famosa que saiu com um mendigo, que ela tava louca. Cara, eu nem fiquei sabendo dessa história. Então... Quando o assunto é muito ruim, cara, é muito fútil, eu não consigo dar continuidade porque eu realmente não sei. Então, eu creio que, tipo, existe de alguma forma minhas atitudes, minha forma de agir, minha forma de pensar, meio que dá uma repelida, assim, na galera que tem um assunto que não condiz com o meu comportamento. Entendi. Já me falaram, inclusive, isso. Cara, eu fico às vezes, eu vou falar uma coisa, eu fico constrangido perto de você. Mas por quê? Porque eu não sou um cara que fica julgando. Eu acho que cada um tem que seguir sua vida, ser feliz. E gente feliz não enche o saco. Então, cara, faça tudo que você curta fazer e tal. E se eu não curto, eu só não vou fazer junto. Eu não vou estar lá e tá tudo bem. Cada um com as suas escolhas. Mas eu... evito, assim, trabalho a minha mente o tempo todo para não ter julgamento sobre as pessoas. Mas ainda assim, algumas pessoas falam, cara,
tenho vergonha, às vezes eu vou fazer alguma coisa perto do seu, eu fico meio envergonhado. Não tem porquê. Deve ter cliente também que não fala, né? Ah, sim, com certeza. Tipo, chega lá e fica quieto igual Tem, no Uber, né? cara. Eu não quero conversar. Né? Não tem esse negócio? Ou as lojas, né? Que tem loja que tem cor de cesta diferente. Fala, se eu tenho que pegar a cesta na cor X, não me aborde, né? Tem essas coisas. Eu não sabia disso da cesta. Mas no salão, sim, tem. E é muito claro. Se a cliente, por exemplo, ela quer conversar, ela vai te demonstrar através ali de atitudes que ela tá afim de uma conversa. Agora, se ela não quer, também ela demonstra claramente. Se fez uma pergunta, ela respondeu seco. Fez outra pergunta, ela respondeu seco. Tá tudo certo. Vamos tomar um cafezinho, cortar o cabelo e liberar o mais rápido possível. A pessoa quer ir embora. Sim. E faz parte. Mas isso daí é a percepção do profissional também, né? Porque eu já vi, por exemplo, o profissional ficar enchendo o saco da cliente querendo puxar uma conversa que a cliente não quer entrar, ou não quer falar, ou não quer participar. Isso é muito chato, né? Os Simancol. Sim. Diz que bom senso é a coisa mais democrática do mundo, né? Ninguém diz que tem pouco. Né? Pior que é. Mas tem gente que não cara, tem nada. Né? E eu falo sempre, se você acredita no bom senso das pessoas, cara, você é uma pessoa que corre muitos riscos, né? Porque o bom senso ele é relativo. O que é normal para um pode ser completamente bizarro para outra pessoa. Então Conta pra gente como é que funciona o teu curso, se alguém quiser fazer um curso com você, o que é, como funciona. Cara, atualmente eu estou envolvido num projeto que é o Despertar das Mechas 2.0, um curso online, onde eu já tinha o Despertar das Mechas 1.0 e eu peguei todos os feedbacks, tudo que foi feito nesse Despertar das Mechas 1.0 que podia ser melhorado e criei um novo curso online que é o meu maior projeto para esse ano. Cara, a gente vai lançar esse curso online em 7 línguas diferentes. Então, assim, ele tá assim, tá diferenciado. Criamos um mecanismo único para esse curso. Então, todos os meus olhares e as minhas energias vão se voltar para esse curso online, porque eu consigo atingir um nível de escala muito maior. Eu vou dar curso agora, esse mês eu vou fazer um evento dentro de um navio, pela Lovel, vai ser o lançamento de um grande produto, e eu vou estar presente para fazer esse evento. Eu vou para Barcelona, cara, eu acho que é esse mês, não, mês que vem, vou para Barcelona. Chego de Barcelona, eu vou fazer a Hair Brasil, que é um evento grande aqui no Brasil. Tem um evento no meu salão também, que vai ser um curso, workshop Mão na Massa. Você lembra que eu falei que minha agenda tá louca, né? Eu lembro. E aí eu saio desse evento, vou para Houston, passo um mês em Houston. Também tenho, acho que 4 eventos lá. Pô, vou ter que ir pra lá cortar o cabelo? Cara, ia ser da hora, hein? Texas. Eu saio de Houston, nem chego a vir pro salão. Eu já vou direto para Nápoles também, para dar um curso de mechas. Então, esse começo de ano aí tá corrido nessa parte de eventos. E quem quiser fazer curso comigo, me chama lá pelo Instagram, diogo.migli. Vai ser uma honra te atender por lá e eu te direciono para Denise, que organiza e coordena o Miller Academy, te passando aí todas as informações, valores, como que funciona, é tudo pela Denise no Miller Academy. Show. Fechando nosso bate-papo aqui, dicas do Diogo. Livro, série, o que você recomenda? Cara, série. Você sabia que fazia muito tempo que eu não assistia uma série, já estava fazendo algum tempo. E uma série que eu tô assistindo agora, que eu tô na 2ª temporada e tô gostando muito, por 2 razões. Primeiro, porque historicamente eu conheci a história e ela faz muito sentido. E outra que ela te traz uma visão espiritual muito bacana, que é The Chosen. Deve ser uma série antiga já, não sei. Quanto tempo já existe a série? Eu não sei, mas ela tá sendo gravada aqui, tá gravando a 5ª temporada. A 5ª? Que vai passar uma parte no cinema. Então a 4ª temporada você consegue pegar ela inteira, né? Ainda até a 3ª temporada do Netflix. A 4ª temporada direto no aplicativo gratuito deles. Olha. E a 5ª temporada que tá em gravação.
Tô assistindo a segunda temporada ainda, eu tô curtindo. Tô curtindo demais, trouxe uma visão diferente para mim e até para quem não é religioso e não acredita, é uma baita série histórica. Sim. E traz ali um conhecimento absurdo. Livros, cara, eu tô lendo, assim, eu gosto sempre de ler um livro mais denso, mais complexo e um livro mais light, assim, para dar uma aliviada na cabeça simultaneamente. Se eu fosse recordar, tem um livro que se chama Cartas de um Estoico, do Sêneca, que é um livro onde ele está instruindo Lucílio, que é um aluno dele, e ele escreveu várias cartas de instrução para Lucílio. Para mim é um livro maravilhoso, mas ele é mais denso, é um livro que não dá para ler assim rapidamente, voltado para filosofia. Um livro que eu gostei muito, que ele já é bem gostosinho de ler, assim, que você pega ele e acaba rapidão, Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, muito bom. Um livro que pode ajudar e direcionar muito a pessoa no sentido de Os 18 Princípios, do Charles Wicks. Eu acho que traz ali uma visão bem bacana de vida, assim, legal. E tem um livro que eu gosto muito, que é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, que é um livro que tem ali pequenas mensagens que você vai lendo. Café com Deus, eu acho que eu vi na sua mesa lá. Sim. Esse livro é muito bacana. Para quem não tem o hábito de ler, inclusive, é um livro sensacional, que é uma página por dia. Então, eu tenho esse, que eu leio uma página por dia, diário, que eu ganhei da Letícia, que trabalha comigo. E eu leio também um que é Diário de um Estoico, que também tem uma mensagem para cada dia. Show. Você sabe que o cara que tá gravando The Chosen lá, né, que faz o Jesus, ele foi entrevistado e aí a mulher perguntou para ele assim, se você tivesse em um chá, tomando um chá com Jesus, né, um chá com Deus, o que você perguntaria para ele? O que você perguntaria para Deus? Se você tivesse uma pergunta para fazer com ele, tomando um chá da tarde. Cara, que pergunta, hein? Se eu estivesse tomando um chá da tarde com Deus, que pergunta eu faria para ele? Uma pergunta interessante, mas eu perguntaria para ele como eu poderia deixar a minha marca no mundo e ajudar mais pessoas do que eu estou conseguindo fazer hoje. Show. Pô, bela pergunta. Bela pergunta. Sensacional. Isso tem a ver com um propósito, né, cara? Tem a ver com propósito. Sensacional. Sabe qual foi a pergunta que o cara fez? Eu tô curioso para saber. Ele fez assim, como eu me saí? Como eu me saí? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Como porque eu me saí? Se você, nesse café com Deus, eu acho que ele se interpretou assim, né? Já morri, né? Tô com ele lá. Pô, e aí? Como eu me saí, né? Sensacional. Como eu me saí? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Boa pergunta. E você? Cara, eu acho que eu iria numa linha próxima da sua. Eu acho que eu iria numa linha próxima da sua. O que eu posso fazer mais, né? Estando vivo ainda, né? Sim. Porque na minha interpretação... Sim. Ela foi total, pô, eu tô vivo aqui. Tá como que eu posso fazer alguma coisa melhor do que eu tô fazendo? Onde que eu não tô olhando, né? Eu iria numa linha próxima da sua. O que eu poderia fazer mais, né? Ou aonde que eu posso acertar mais, né? Pô, me dá mais dicas de como que eu posso ser melhor e ser mais próximo da sua imagem e semelhança em atitudes, né? E é difícil pra caramba. Cara, é difícil demais. Inclusive é uma coisa que eu... assim, né? A coerência é uma coisa que eu tenho muito forte dentro de mim, que eu acredito ser, por exemplo, para mim, pessoas que não são coerentes, que elas não vivem aquilo que elas falam, me traz uma certa eu fico mais afastado, eu tenho dificuldade de viver com pessoas que não são coerentes. A gente vive num mundo hoje que, eu não sei se é por falta de conhecimento ou de interpretação,
que é totalmente não coerente com aquilo que prega ou aquilo que fala. A pessoa hoje, sei lá, ela prega, sei lá, pobreza e vive na riqueza. Ela prega amor e quer que todo mundo vá para o inferno. Inclusive, The Chosen me trouxe algumas visões desse tipo, né? Por exemplo, o quantos discípulos ali eram ruins e precisaram ser transformados. Não eram os bons. Eles eram ruins mesmo. Sim. E o quanto as pessoas que já tinham total certeza do conhecimento do que Deus queria, não estava nem preparado para ouvir o que Deus estava falando. Para mim, isso tipo assim, cara, olha que interessante essa visão, né? O cara tem tanta certeza, o fariseu tem tanta certeza que ele sabe o que é que Deus quer, que nem Deus estando lá, ele consegue parar para ouvir o que Deus realmente quer. Então, cara... E se multiplica isso, né? Eu imagino, por exemplo, como professor, quando você está ensinando um curso, talvez você tenha a pessoa, o cara tá pagando uma grana para estar lá contigo, que é um momento, eu tô com o cara, e ainda assim talvez você tenha gente que fala, não, mas isso aqui não é assim, isso aqui eu não faço assim, mas isso aqui... O tempo todo. Não é? As pessoas querem, na verdade, uma validação daquilo que elas estão fazendo, não uma outra forma de fazer. E assim, eu tenho que me policiar, porque eu sou um ser humano, e o ser humano, ele tem essa tendência natural, né, que tá totalmente ligado ao orgulho. Sim. Porque o cara é tão orgulhoso daquilo que ele faz, ele tem tanta certeza que aquilo é o melhor jeito de fazer, que ele nem tem a percepção de entender que a outra pessoa ali tá mostrando um caminho diferente. Então cara, isso é uma coisa que realmente... O ser humano, você falou do Sapiens, né, um dos livros que para mim... Esses dias eu tava viajando, pensando nele, né? Esses dias eu tava viajando, pensando no Sapiens, porque assim, né? Se você for ver mesmo, o ser humano, ele não evoluiu para ter sucesso. Porque na evolução do ser humano, o que ele buscava? Conforto, segurança, prazer imediato. Sim. Vamos aproveitar o máximo que der e economizar energia. Então, cara, são todas as coisas que uma pessoa que tem resultado não pratica. Ela não está na zona de conforto, ela está agindo, ela está pensando no longo prazo, ela está construindo algo, ela tem que ter a paciência de esperar aquilo se desenvolver. Então, se você quer ter algum tipo de resultado, você vai ter que agir contra a sua natureza. Você vai ter que vencer a si mesmo para se tornar invencível. Que a sua natureza vai ser você deitar lá e comer pipoca, assistir Netflix. Acordar meio-dia, beber. Você vai ser igual. E você vai ser igual à maioria. Se você quer ser diferente, você tem que fazer diferente. Você vai ter que lutar contra a natureza humana, que é essa, né? De sobrevivência. Você quer viver algo extraordinário? Você vai ter que abrir mão da sua natureza humana de sobrevivência. E fazer algo extraordinário. Cara, belo bate-papo. Vou liberar você aqui para tomar tempo pra caramba. Sei que você tá com a agenda lotada. Sensacional. Por mim, você ficava aqui mais um tempão. Ainda bem que ainda te encontro, né? Lá pra gente poder esticar a conversa. Tem muitos insights das coisas que você foi falando aqui que eu fiquei com vontade de esticar mais. Uma delícia. Mas te agradecer. Obrigado. Valeu mesmo aí pela participação. Obrigado. Repete só sua rede, como é que te acha? Diogo.migli. Diogo.migli ou Milor Academy. Vai ver lá os posts do Diogo também no TikTok e tal. Ele faz uns efeitos com cabelo lá, putz, muito legal. Criatividade. Cara, isso daí é a geração Z me ajudando, né? Pô, e faz bem. Cara, obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Foi um prazerzaço ter você aqui. Prazer foi meu amigo. Valeu. Gente, você viu que bate-papo gostoso? Falamos de um monte de coisa aqui, ó, de gestão, de empreendedorismo. Pô, o cara entende de rede. E a maioria das pessoas hoje querem o quê? Estar na rede, porque é um jeito de prospectar, é um jeito de você poder trazer clientes, trazer receitas, trazer reconhecimento, autoridade. Precisa saber como é que essas coisas funcionam. E o Diogo, olha só, da onde ele veio, tudo que ele buscou, que foi conhecimento constante, saiu constantemente da zona de conforto, se arriscou pra caramba lá, né, como ele comentou aqui na época da pandemia,
Foi uma época de medo e eu imagino, não deve ser nada fácil, porque você queimar toda a reserva que você tem, sabendo que você tem que sustentar ainda o custo daquela operação sem ter reserva, tem que ser empreendedor. Empreendedor é corajoso, o Diogo é um talento, empreendedor. Não é à toa que a Lovell levou ele lá, muito esperta de ter você como embaixador da marca. E aí eu só posso realmente deixar aqui o agradecimento, dizer que foi um episódio muito especial para mim. Tá bom? Vejo vocês na próxima edição. Tchau!